Primeira coisa, o empresário, um erro que eu vejo muito clássico, pelo menos de empresas pequenas e caminhando para média, de microempresas caminhando para média empresa. Ele tem um contador que tem que ter, né? E ele quer passar para o contador a função do advogado. E o contador, para ele não perder o cliente, e que perde, é muito comum, ele começa a dar parecer jurídico. Não, mas você pode fazer isso dessa forma que não vai dar problema, e depois dá. Sim. Né? Então, essa é a primeira coisa, não ter uma assessoria. Né? Porque a assessoria jurídica ela não é só para se acontecer um problema, é para prever o problema. Né? E vai dar problema, só que vai dar problemas muito pontuais. Né? A gente tem empresas em Londrina com 600 funcionários, tem uma ação trabalhista no ano. Às vezes passa anos sem ação trabalhista. E tem empresas ali com 30, 40 funcionários com 10 ações no ano. Né? Qual que é a diferença? Assessoria jurídica. Sim. Né? Então esse é o primeiro ponto. Né? O clássico que acontece, empresas pequenas, não quer investir ali 100, 150 reais no mês para cartão ponto. Não, eu controlo a jornada do cara ali na mão, ou eu controlo a jornada do cara, a hora que ele sai, a hora que ele chega que eu vejo. Aí o cara fica até mais tarde, às vezes, nos arredores da empresa ali, e pede hora extra. E aí? Muitas vezes, não tem razão. Mas é condenado, porque a prova está contrária. Aí não tem prova nenhuma. O empresário fala, não, mas ele não tem prova nenhuma. Chega no escritório e fala pra gente, não, mas não tem prova nenhuma. Aí, a hora que o advogado do reclamante, que é do empresário, do empregado, ele pega, não, excelência, eu quero produzir prova, a geolocalização do celular do empregado. Aí produz, o cara tá lá, perto da empresa, e aí? Ele ganha estando errado. Ele ganha estando errado. Nossa, que né? loucura. Então, a hora extra, assim, eu posso falar que é o maior mal que as empresas elas têm. É não controlar de forma prática a jornada do cara. Tanto positiva quanto negativa. E eu explico. Né? Quando a gente fala em pessoas, em trabalhadores comuns, tem direito a receber hora extra, mais 50% de incidência até de sexta a sábado e de domingo 100%, feriados. Resumo é isso. Só que tem alguns cargos, como cargos de confiança, que não recebem hora extra. Só que a gente tem que ver o que é cargo de confiança. Né? Esses dias eu estava no tribunal, numa sustentação oral, e eu estava esperando a minha vez, e tinha uma advogada do Banco do Brasil, que o gerente geral da agência ele não foi caracterizado como cargo de confiança. E por que não foi caracterizado? O desembargador explicou. Olha, por mais que ele era o gerente geral da agência e ele era responsável pela agência, as decisões estratégicas da agência ele compartilhava com o superior dele. E se compartilhar com o superior, quem que tem mais voz no final? É claro que é o superior. Então ele não tem autonomia. Aí o banco foi condenado a uma quantia alta de horas extras, porque o cara trabalhava até 8h30, 9 horas da noite quase todo dia. Né? Então, assim, tanto positivo quanto negativo. Então, o mal que eu vejo é não ter uma assessoria jurídica de qualidade para entender o que pode e o que não pode fazer, né? E segundo, ele não ter o controle certo do funcionário. Ele quer ter o controle no pulso, mas os documentos ele... Não, mas também não precisa. Né? Então, vejo que é esse o maior mal que hoje existe dentro das empresas. E como que funciona esse cargo de confiança? Bom, o cargo de confiança hoje, Bruno, ele tem que ser o cara que toma decisões. Né? Então, poxa, ele é responsável pelo setor, digamos, do estúdio. Então, ele tem poder de demitir, ele tem poder de contratar, ele tem poder de tomar decisões ali. Claro, se ele estiver trabalhando de forma incoerente com a empresa, ele vai sofrer as penalidades. Não é isso que eu estou falando. Mas ele tem o poder de gerir o setor dele de forma autônoma. Essa é a palavra principal, com autonomia. E além da autonomia, ele tem que receber 40% de gratificação acima do que os demais funcionários. Então, se os funcionários ganham 1.000, ele tem que receber no mínimo R$1.400 para caracterizar cargo de confiança. E ele ter autonomia para gerir realmente o setor. Sim. Demitir, contratar, dar folga, dar férias. Poxa, vamos montar a estratégia aqui para atingir o objetivo da empresa? Essa é realmente o cargo de confiança. Aí esse cara não recebe hora extra. Entendi. Fica esperto. Tem que tomar cuidado, né, Bruno? Porque senão... eu acho que os dois funcionários que a gente tem são bonzinhos, são gente boa. São bonzinhos, são bonzinhos. É assim que começa. É assim que começa. Mas vou falar o contrário. Eu advogo para uma pessoa que ele era tido como cargo de confiança numa empresa. Uma empresa grande. Só que ele recebia R$ 2.055 de salário. Como que um gerente recebe R$ 2.055 de salário? Sim. Só que as provas que a empresa produziu documentalmente, a maioria estava ali, não, ele realmente ganhava 40% acima, realmente ele tinha uma equipe.
Só que ele não tinha autonomia para demitir, não tinha autonomia para contratar, ele não tinha autonomia para falar como que o serviço ia ser feito. E não foi caracterizado. Eu preparei então uma pergunta aqui que envolve até a nossa firma, mas eu vou esperar só um pouquinho. Vamos fazer. Antes, Vitor, a gente vai agradecer um pessoalzinho rapidinho. Fala aí. Antes de começar, eu esqueci de... Ai, meu Deus! Ô, Bruno, ô, Laís, brinde né, aqui, quase não tem patrocinador. Aí quando nós ganhamos, o cara não mostra. Opa! Inclusive, você conhece, que é da Art Cup. Nossa nova patrocinadora. Aí é um presente maravilhoso. Muito obrigado, viu? É a Karina Califuente. Karine Califuente. Pode abrir, fica à vontade. Mostra pro pessoal. Aí sim, hein? Vai ficar todo mundo com a canequinha no Conversaria. Já é personalizado. Olha aqui, ó. Aqui vai pro escritório, com certeza. Moleque. Valeu, Karine. Pode postar Valeu, Karine. story, marca a gente, marca a Karine. Fala, nossa, o café ficou até mais gostoso. Nossa, parece que eu nunca tomei um café desse. Karine, obrigado, Karine. Tamo junto, hein? Muito obrigado. E, gente, se você precisa de itens personalizados, corre no link que tá na descrição da Art Cup. Você vai adquirir o seu produto. Pode ser caneca, pode ser lápis. Ou lápis não. Pode ser caneta, pode ser caderno. O que for, você consegue personalizar. Camiseta, tá? Entra no site e adquira o seu item personalizado. Corta pra mim aqui daí, ó. Aí, ó. Muito bom. Bom, aproveitando que o Bruno falou sobre um patrocinador nosso aqui, vamos falar sobre outros, que o primeiro deles é o Seu Espaço Estúdio, que é esse espaço lindo e maravilhoso que a gente grava no nosso podcast. Tá precisando fazer um podcast, tá precisando fazer uma live, tá precisando fazer um ensaio profissional para sua marca, para sua empresa, para sua firma, contrate os serviços da Seu Espaço. O QR Code tá aqui e o link tá na descrição. A Laís vai te receber com a maior cara de felicidade do mundo, igual ela tá agora. Mostra aí. Não dá pra mostrar, né? Olha, é uma cara de felicidade que vai dar até gosto. A gente chega aqui até feliz, né, Bruno? O que mais? Gente, além disso, se você precisa transformar a sua participação em um programa de TV, no podcast, no rádio, onde for, em cortes para sua rede social, chame a Ocupa Digital, que é a nossa empresa. A gente é especializado em produzir cortes verticais, principalmente, né? De 1 minuto a 1 minuto e meio, para você conseguir utilizar no seu Instagram, no seu TikTok, Kawaii, onde for, tá bom? A gente consegue administrar o seu canal de cortes ou suas redes sociais produzindo seus vídeos. Então tem o QR Code aqui na tela ou então o link na descrição. É isso aí, japonês. É o seguinte, você que tá fazendo academia, tá precisando aumentar o teor de proteína no seu organismo, o teor de creatina, de ômega 3, ou tá precisando treinar no estilo aí com a camiseta da Growth, compre os nossos produtos lá no site da Growth utilizando o cupom CDF, que é o nosso cupom do Cortes da Firma, que é um canal do YouTube que nós somos os donos, né? Lá do YouTube, um canal de cortes, que nós temos essa parceria lá com a Growth, tá? Então dá essa moral pra gente, pro Conversaria também, utilizando o cupom CDF, finalizando a compra dos suplementos da Growth, né? Então pague mais barato nos suplementos que já são baratos. Esse slogan eu vou patentear. Vou patentear. Patenteia. Vou botar na patente. O que mais? E aí, gente, não esquece de se inscrever no canal, tá? Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ser super útil para ele. Deixa o seu like e também acompanha as nossas redes sociais, que lá tem cortes, tem tudo que você precisa saber. Fechou? Exatamente. A Laís falou que o timer tá errado. Só que é o seguinte, eu tô com um advogado aqui. Olha lá. Doutor, ela passou 1 hora pra gente gravar o episódio. Ali tá 25. Errado, eu tô com um advogado aqui, então eu já tenho respaldo. Você se prepara que... Entendi. Não tem problema, a gente faz live. Mas daí a gente processa depois, Relaxa, tem um advogado aqui, não vem não. Bom, voltando pro bate-papo aqui, doutor, é o seguinte... A gente estava falando antes dos patrocinadores sobre a nossa firma, né? Que nós temos atualmente dois funcionários, né? Isso aí. Companheiros de trabalho. Não é funcionário porque não é CLT. Isso, mas é que eu também não gosto de falar, não consigo falar, tipo... Não sei se companheiro de trabalho. 2 palavras que eu não sei falar, não gosto de falar. Depois que a gente virou sócio. Funcionário não gosto. Empregado não gosto. Não curto, me sinto mal. Não sei se eu nunca falo isso. Não sei se é mimimi, não gosto. Eu falo parça. Ela trabalha com nós lá. Pra mim, tipo, é como se... Claro, né? O nome correto é funcionário, mas parece que diminui. Eu também não consigo falar. Eu não gosto de tratar as pessoas que trabalham com a gente como se fosse um... Vamos chamar de sócio. Aí já é demais. Só não é no papel. Você já chegou a acompanhar alguns casos? Porque, por exemplo, eu e o Bruno, a gente tinha firma lá com 2 sócios, com 2 pessoas que, assim... São de nossa confiança, a gente gosta, eles trabalham bem, e, tipo, a relação é muito boa. Mas mesmo assim, você já chegou a abordar algum caso que a relação era ótima, a relação era muito boa entre patrão e empregado, mas
o empregado foi lá e botou o cara no pau, sem dó nem piedade. Já. Acontece muito isso? Já, inclusive, o que eu falei agora há pouco dessa audiência da funcionária que tava com um carro ali, o patrão ia em festa de aniversário dela, Meu Deus. Caraca. tinha uma proximidade pessoal com a funcionária. E tem, porque a gente tem que entender que numa relação de trabalho, né, tem sim que ter uma distância entre o empresário e o empregado. Porque no começo tem aquela relação de amizade que é gostoso, que é bom e que é Sim. importante, e começa a ter concessões. Não, então hoje eu vou embora às 5 em vez das 6 porque eu tenho compromisso, beleza? Não, pode ir, beleza, na semana que vem de novo. Depois começou isso toda quarta-feira, vira uma rotina. E a partir do momento que o empresário fala que não, ele é tido como ruim. Uhum. Então, sim, acontece muito, que inclusive é uma coisa que para as empresas que eu advogo, eu falo isso, olha, você quer tratar bem, você tem que fazer isso. Mas tem uma distância entre a sua relação profissional e a sua relação pessoal, porque senão depois vai dar problema. Sim, E, assim, relacionado a isso, a questão, assim, hoje a contratação por MEI, contratação PJ, né, que a gente chama, tá muito em alta. O que o empresário tem que tomar de cuidado e o que ele pode fazer para se proteger para não ter um processo trabalhista, né? Às vezes o cara tem um PJ achando que o cara é CLT, né? Que perigos que ele corre tendo esse formato de trabalho? Bom, vamos lá. Então, primeiro que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele já falou o seguinte: é válido os contratos entre empresas e pessoas jurídicas ainda por MEI. Então, esses contratos que são firmados, eles são válidos. Uhum. Agora, o que tem que se ver? Se eles são válidos como um contrato de prestação de serviço, ou ele vai ser descaracterizado e virar um contrato de trabalho. Uhum. Né? Então, respondendo, né, objetivamente sua pergunta, Bruno, hoje, né, a pessoa que é contratada por PJ, ele é um prestador de serviço. E essa palavra ela é muito importante. Ele é um prestador de serviço. Então, ele não tem salário, Uhum. ele não tem hora para cumprir e ele não tem chefe. Né? Então, se ele for subordinado a alguém, ele tem que cumprir uma carga horária, ele tem um salário fixo no final do mês, ele vai virar um CLT. Se uma hora ele entrar com ação, a Justiça do Trabalho vai caracterizar o vínculo dele como um vínculo empregatício. Uhum. Por quê? Porque o prestador de serviço é aquele cara que, por exemplo, você contratou uma pessoa para vir trocar o ar aqui da sua sala. Ele falou que ia chegar às 4, ele chegou às 5. Você não vai pagar menos pro cara porque ele chegou às 5. Sim. Uhum. Só que se do seu prestador de serviço você descontar uma hora ali, ele é funcionário. Né? E tem muitos que falam assim, não, eu quero contratar um PJ porque ele vai ser prestador de serviço. Legal. Como é que vai ser o contrato dele? Não, ele vai trabalhar da forma como ele quiser. Ah, beleza, então vamos supor que ele não precisa estar fisicamente na empresa. Então ele pode trabalhar de qualquer lugar. Não, porque eu tenho que ver o que ele está fazendo. Opa, peraí, então ele não é um prestador. Não, mas ele não tem hora para cumprir. Ah, legal, então se ele chegar às 10, às 11, ele pode chegar. Só que assim, se 8h30 eu ligar para ele e não me atender ou ver que ele tá fazendo outra coisa, eu vou demitir. Então isso não é um MEI, não é um prestador de serviço. Ele é um funcionário transvestido de MEI, né? Que isso, no final, dá muito mais ruim do que bom, né? Porque qual que é a parte boa de contratar um PJ? Você não tem imposto. Porque hoje, então, por exemplo, um funcionário que custa aí, tem um salário de R$ 1.800, ele vai ter um custo para a empresa aproximado aí de R$ 4.000, né? Então, basicamente, dobra. Coisa, né? Louco. Se a gente for colocar que alguns têm insalubridade e tal, vai chegar nos R$ 4.000 ali, 3.800 por aí. Então, o empresário ele quer driblar essa carga tributária que realmente é alta, e por isso que a maioria 95% das empresas não dura até o 5º ano, porque é uma carga tributária enorme, e a gente não pode crucificar o empresário e falar que ele está errado, porque, né, e claro que é um assunto que a gente que eu vejo que não vale a pena, mas assim, a carga tributária é enorme e o cara não aguenta, ele vai contratar de uma forma diferente. Só que em vez de ele pagar ali R$2.000 pro cara, ele quer pagar 3.500. Poxa, eu vou compensar que eu não tô pagando FGTS, INSS e férias, e eu vou pagar um pouco mais pro cara. Beleza, o cara fica 2 anos lá. Aí ele sai e entra na justiça para caracterizar o vínculo empregatício. Aí, em vez de ele fazer a conta para os 2.000, 1.800 que ele pagava, ele vai ter que fazer a conta sobre os 3.500.